eu sou a Aline Tibério, eu sou advogada paulistana, há um tempo produtora de conteúdo e hoje também produtora de conteúdo adulto. Eu tenho 35 anos, sou aqui da Zona Leste, como o pessoal brinca. Tenho uma família pouco casual, venho de um lar progressista. Fala um pouquinho da sua relação com a fotografia, a importância dela para a autoestima, até para o seu trabalho. Bom, a fotografia, ela está presente na minha vida já há algum tempo. Eu lembro que o primeiro ensaio que eu fiz foi ali no final de 2013, começo de 2014, numa pós-separação, né? Ainda era um movimento meio tímido aqui no Brasil. Poucas mulheres faziam, porque, quer queira ou não, é um tema que envolve muito preconceito ainda, vários mitos. Mas é aquela coisa, sempre depois de uma separação a gente tenta resgatar a nossa autoestima. E o meu primeiro ensaio ele foi fundamental nesse processo de me redescobrir como mulher e não só como a esposa, como a mãe, como a dona de casa, como uma pessoa que trabalhava. A gente se olha de uma maneira mais sensual, mais autônoma. Eu resgatei uma parte essencial de mim, né, que é a sensualidade. De uma forma ou de outra, acho que todo mundo tem o seu sex appeal, né? Algumas pessoas de uma forma mais espontânea, outras daquela forma mais convencional. Mas a verdade é que a gente sempre olha o que é mostrado na mídia, né? Aquelas mulheres, aquelas poses, aquelas maquiagens. E eu, particularmente, quando eu olhava aquilo, eu pensava, eu jamais vou ser uma mulher assim. Eu jamais vou atingir um padrão assim. Então, quando eu fiz o meu primeiro ensaio e olhei ele pronto, eu falei, não, são mulheres comuns e mulheres comuns podem sim ser sempre muito poderosas, muito sensuais, naturalmente. E fala um pouco do preconceito e do machismo para a mulher que se expõe, vamos dizer assim, em vendendo conteúdo. Olha, o machismo, ele tá sempre presente na vida da mulher, a partir do momento que ela nasce. Achar que em algum lugar na sociedade, determinada profissão, diminui ou aumenta, é um mito, quase uma ingenuidade. Sempre que eu penso sobre esse tema, eu lembro de um episódio do Game of Thrones, onde a Brienne, ela tá escoltando uma das filhas, né, dos Starks, e o cão de caça fala pra ela, se você acha que existe algum lugar seguro para uma mulher nesse mundo, você é ingênuo e você não tá preparada para proteger ninguém. E essa que é a verdade. A diferença é que quando a gente resolve vender, monetizar algo, isso toma uma proporção um pouco maior, porque quer queira ou não, é um tipo de subversão do sistema, né? A maioria dos homens, eles acreditam que eles têm livre acesso ao corpo, à mulher, por direito natural e espontâneo. Então, quando a gente resolve monetizar, profissionalizar isso, é um choque para muitos deles. Como assim você vai me cobrar por algo que deveria ser para mim de graça e espontâneo? Né? Agora, a questão da pressão social é o que acaba mais pesando se eu, por exemplo, não tivesse uma base. Mas é o que eu falei, eu venho de uma casa progressista, né? Os meus filhos, a minha mãe, os meus irmãos, eles nunca me julgaram. E são eles que fazem a diferença na minha vida. Os meus amigos, então, maravilhosos. Eu não lembro, francamente falando, de ter sido importunada por perguntas inconvenientes das pessoas próximas a mim. E das pessoas que já me fizeram essa pergunta, que não são próximas, eu simplesmente ignoro. Até porque eu vou falar um negócio pra vocês. A pessoa que assina, a pessoa que paga, a pessoa que consome, de fato,
Ao contrário do que o pessoal pensa, ela tende a ser muito mais educada, muito mais consciente. Quem me gera transtorno é justamente aquela pessoa que ela não está disposta a pagar, porque ela entende na cabeça dela que eu tenho que produzir de graça, porque eu sou mulher e ela é homem. E você já sofreu algum assédio em um ensaio fotográfico, alguma coisa que te deixou constrangida ou até mesmo com raiva? Eu acho que eu tenho tido muita sorte, né? Todos os fotógrafos e fotógrafas que eu trabalhei, eles sempre foram muito, muito profissionais mesmo, né? Inclusive, quando eu vou fazer um ensaio com algum fotógrafo novo, eu sempre busco referências com os fotógrafos que eu já conheço. Eu sempre dou uma olhada na página, vejo quem que segue quem tem em comum e vou perguntando. Até porque acho que isso é um meio da modelo se proteger e dos fotógrafos também, né? Porque tem aquele imaginário popular de que o fotógrafo ele tem uma vida boa, porque a vida dele é só ver mulher bonita pelada. E a modelo de que ela é uma mulher fácil, de que ela faria qualquer coisa em troca de um ensaio, por exemplo. E isso, comercialmente falando, é ruim para ambos os lados. Porque o cara, por mais que seja maravilhoso ver mulheres bonitas, ele não vai pagar as contas dele com isso. Então ele precisa ter credibilidade para convencer uma pessoa a pagar pelo trabalho dele. Porque assim como a produção de conteúdo adulto pra gente sofre preconceito, a fotografia no Brasil também sofre, né? Eu acho que prestação de serviços no gerais aqui é visto como, não, dá pra gente fazer, eu faço sozinho, nem é tão difícil assim. Quando eu comecei a amadurecer a ideia de conteúdo, eu, eu pesei muito a questão da viabilidade financeira versus tempo e exposição, né? E aí, quando eu entrava na página dos fotógrafos e via algumas modelos, a Nath, inclusive, é uma delas, e a gente via depois o dia a dia, um pouco do dia a dia que passa nos stories, a gente olha e pensa, é uma pessoa como eu. Ela consegue levar uma vida ok, tem uma estrutura, né? O que sempre me chama a atenção das modelos que persistem é justamente isso. A modelo que geralmente ela consegue levar de forma profissional mais longínqua é aquela que tem algum tipo de suporte emocional. Isso aí, invariavelmente. E falando de redes sociais, você acha que as redes sociais, ela ajuda ou ela atrapalha? Ajuda se souber manusear, se souber manejar, se souber separar a sua vida do seu trabalho e ao mesmo tempo não separar totalmente, né? Eu sempre converso com as minhas seguidoras. Eu brinco que no Instagram eu falo mais para as mulheres. Os homens que quiserem ver, ouvir um pouco mais, aí eles assinem um conteúdo que é destinado a eles. Mas as minhas redes sociais ainda são minhas, né? E o que eu, quando as meninas me perguntam, né? Ah, mas é fácil vender, não é? Na minha visão, não é só estar pelada, é criar uma identidade, consolidá-la, para que a pessoa ela não tenha vontade de ver uma pessoa nua, que ela tenha vontade de ver você nua. E para isso você precisa construir uma identidade. E as redes sociais são importantes para isso. Ao mesmo tempo, tomar cuidado de não se expor, porque tem doido para tudo. É perigoso sim, não vou negar. Às vezes eu tô andando com meus cachorros e vira e mexe alguém, tira uma foto e me manda. Te vi em tal lugar com o cachorro. Eu não vou mentir. Por mais que a pessoa não esteja mal intencionada, por exemplo, eu sempre tomo um susto quando isso acontece. Eu me sinto um pouco invadida, sim. Mas faz parte. E falando sobre o assédio, quando ele, nas suas redes sociais ele aumentou, eu tô falando assédio também de mulheres e também de homens. Ela fala um pouco sobre isso. As pessoas têm que entender que pessoas
que produzem conteúdo adulto, elas não estão disponíveis. Está disponível é o trabalho delas, né? Eu sempre brinco que eu nunca tive fetiche de trabalhar de graça para ninguém. E muito menos ser explorada em qualquer atividade que eu faça, né? E as pessoas confundem um pouco, até por conta do que a gente estava falando sobre consolidar a própria imagem para se vender melhor. Então, assim, assédio masculino sempre. A gente tem que lembrar que a gente vive num mundo que a galera assedia avatar de loja online. Os caras assediam nos perfis dos fotógrafos achando que é mulher. Agora, assédio de mulher aumentou sim. E principalmente de casais, né? Sempre me perguntam, faria homenagem, não sei o quê. Eu, por exemplo, não consigo me imaginar saindo da minha casa única e exclusivamente para fazer homenagem. Eu nunca tive esse negócio de acordar, tomar um café e falar, pô, vou atrás disso aí hoje. Uma coisa é acontecer espontaneamente, né? Outra coisa é eu receber uma mensagem de vamos fazer homenagem às 7 horas da manhã, enquanto eu tô pondo ração para os meus gatos. E eu notei que alguns casais heterossexuais, a dinâmica que acontece é o seguinte, o marido, ele usa a mulher para assediar a modelo. Assim, não somos machistas, é a minha mulher que está te chamando. Eu vou entrar nesse assunto, se você já... As propostas indecentes que chegam para você, até de tipo, homem, mulher, é meio que você já falou, mas tem alguma que você lembra assim que você achou engraçada, assim, ou até um absurdo? Assim, eu recebo muita proposta para fazer programa, né? E aqui a gente tem que tomar muito cuidado, porque o fazer o programa é uma questão individual. Se é certo, se é errado, né? Já diria meu terapeuta, eu acho que não é nem questão de ser certo ou errado. Faz sentido ou não para você essa dinâmica? E eu levo por esse lado. Eu vejo a venda de conteúdo como um sex worker. E a gente tem sempre que lembrar que nesse apanhado estão as modelos, as atrizes, né, pornográficas e as garotas de programa. E é uma falsa simetria achar que uma é mais libada que a outra, que uma é mais pura e mais correta que a outra. Não, cada uma lida com uma camada diferente, comercializando, monetizando sexualidade. E fim. Agora, até onde cada uma está preparada para produzir e lidar com isso, aí é outra história, né? Eu, por exemplo, reconheço que não tenho condições de lidar com o pós depois de ter atuado como uma atriz pornô, por exemplo, né? Mas não por conta da função, por conta do estigma que ela vai me acarretar depois. E aí vem as propostas de fazer programa. Acho errado? Não. Mas eu sempre brinco, eu não tô tendo tempo de fazer a unha. Onde eu vou arranjar tempo de fazer programa? Olhar processo, tirar foto, fazer dieta, me exercitar, cuidar do cachorro e dos gatos. Eu não dou conta. Sem falar que atender um estranho que eu nunca vi, pra mim é no mínimo perigoso. Ai, gente, olha, duas coisas que eu me sinto muito enganada depois que eu comecei a vender conteúdo é de que a minha vida sexual não, ao contrário, ela dá uma baixada na libido, porque a gente começa a ver a coisa por outros ângulos.
Segundo, que a gente passa a ter o medo de ser exposta, porque gente babaca sempre tem, sempre terá. Mas um cara, pra ele te convidar pra sair, só pra depois falar, eu vi de graça o que vocês estão pagando pra ver, é o que não vai faltar. Então a gente tende também a ficar um pouco mais retraída. E terceiro, gente, o pré e o pós-produção de uma sessão de fotos, ele envolve tanta coisa que literalmente não sobra tempo, né? E ficar rica, né? Eu acho que é um pouco também difícil. Não, ficar rica de forma fácil nesse segmento, olha, eu acho que foi a maior fake news que produziram. Sinto de forma um pouco mais tênue, né? Mas assim, rivalidade feminina por conta do machismo, ela é sempre incentivada em qualquer lugar, né? Não seria diferente aqui, principalmente numa área que envolve diretamente imagem, ego, beleza. Eu acho que não é esse mundo de Alice, de sororidade. Porém, eu acho que como já tá meio que todo mundo exposto e meio que todo mundo já sendo obrigado a falar sobre tudo, e isso acaba tirando um pouco dessa carga, dessa mística, né? A gente resolve os problemas falando, o ser humano ele resolve os problemas dele colocando umas cartinhas na mesa e falando. E como a gente é obrigada a falar e se mostrar, eu acho que isso tende a diminuir. O que eu acho que aumenta a rivalidade feminina é fora de lá, porque é a quantidade de mulher que acha que a gente tá atrás do marido, do namorado, do prometido, sei lá o que. Isso aumenta. Eu tenho amigas que mulheres de amigos delas foram perguntar se eu conhecia o marido, se o marido, por que o marido me seguia, se eu fazia programa, se eu já tinha atendido o marido. E uma delas virou e falou assim, olha, Tibério, até onde você ela é advogada, dança, luta, tira foto, programadora de TI, programa, ela não faz não, isso aí não tá no currículo dela. Hoje eu vendo pelo Privacy. A parte mais fácil que era do OnlyFans, que era fazer o cadastro, eu consegui. Porque pra mim é uma demanda muito grande, né? Fazer algo bem feito demanda tempo. É isso que as pessoas não entendem. Elas acham que a gente tira uma foto, passa um filtro qualquer, posta, e alguém vai olhar e falar, acho que eu vou desembolsar uma grana pra ver o que tem um monte de gente publicando de graça por aí. E não é bem assim, né? As plataformas, elas são a parte final. E quanto mais plataformas você acumula, mais marketing e mais pós-venda, que tem isso também, né? Tem o pós-venda. Nenhuma plataforma se responsabiliza por isso. Às vezes dá pane na plataforma e vem assinante me perguntar por que não tá conseguindo assinar. E eu falo, eu também não sei, né? Mas hoje eu tô só com Privacy. Eu queria expandir até pela Carepack, que ela tira um pouco esse do peso, né, do assinar. É muito curioso isso. Às vezes o cara, quando você fala a palavra assinante, ele enxerga um compromisso ali, gente, que não é. Calma, você vai assinar um mês, se expirar e você não pagar de novo, não vai debitar da sua conta automática e você também não me deve satisfação, porque não vai assinar mais, né? Então, algumas plataformas que possibilitam a venda avulsa, elas têm dado certo também. Eu queria até migrar, o problema é o tempo, né? Falando um pouco de pessoal, você é mamãe? Eu sou mãe, eu tenho 2 filhos que eu mesma fiz, que são a Ana e o Arthur, que de certa forma eles já estão até famosos porque eles me acompanham na maioria das sessões, no pré, na sessão, no pós, né? E eu tenho a Valen, que é a minha sobrinha, mas mora comigo e com a minha mãe. Se ela fosse minha filha, não parecia tanto. E ela também já tá habituada com essa rotina, né? Lá em casa é muito engraçado, porque o pessoal opina na composição de figurino, de tema. Quando eu vou fazer um post, por exemplo, anunciando uma publicação nova, eu pergunto a opinião dos meus filhos, porque acreditem, não tem pessoa mais crítica no mundo que o seu filho adolescente. Então eles falam, mãe,
cuidado, se postar assim vai virar meme. Não, tá feio, não, assim, assado. E isso acho que une até a gente, né? Eles se sentem parte do processo. E você já ouviu alguma crítica pelo ele estar junto com você? Não, com certeza deve ter uma galera que fala horrores pelas costas. Mas assim, na minha frente é o contrário. O pessoal elogia, o pessoal acha curioso, né? Até porque eles são bem palhaço, assim. Eles são bem espirituosos, então dá uma animada ali no set, no cenário, geralmente. Sei que vocês não viram meu filho caçula imitando as poses das modelos, as poses básicas. E aí, às vezes, eu tô posando e ele fala, mãe, muda essa cara, tá horrível, parece que tá tendo um AVC, mulher. Não, tá estranho isso aí. Então, assim, isso quebra muito o gelo e o pessoal acha inusitado, fica espantado. Mas falar pra mim, criticar diretamente, também não. E hoje você está solteira. Tô solteira e cansada, como diz o meme. Eu costumo brincar, né, que os meus projetos de relacionamento, a maioria deles começa e termina pelo mesmo motivo, as fotos. Porque o cara que ele não me conhece, ele chega no meu Instagram, ele não olha para as minhas fotos e fala, nossa, essa foto tá transmitindo que ela tem um coração maravilhoso e uma alma iluminada. Né? Eu acho que não é exatamente isso. Então, assim, eu já passei pela experiência, antes de vender conteúdo, de ser pressionada pelo namorado para retirar fotos. E o namoro, boa parte dele acabou por conta da minha negativa. Eu acho que não se trata da foto em si, se trata da gente se manter firme à nossa própria identidade. Né? Seja ela foto, se eu tivesse um bar, por exemplo, o cara fosse religioso e abstêmio, ele iria me pedir para fechar o bar para não comercializar bebida? Então faz parte do pacote. Mas ciúmes é normal. Eu acho que o ciúmes ele é normal, mas a forma como a gente lida com ele é o que traz o tom da coisa. Né? É reconhecer que ele existe e trabalhar isso. Então, assim, da mesma forma que eu falei aqui, eu vendo conteúdo e o que está disponível é o conteúdo, não sou eu. E não sou eu. Agora, com relação a estar solteira, eu já tô antes das fotos, né? E, francamente falando, acho que se fosse pra eu ter um namoro, seria pra me ajudar. Não pra ser mais um peso, mais uma crítica. Aí eu já tenho 35 anos, então já tenho 2 filhos. Isso já gera um certo preconceito quando se fala em assumir relacionamento. Porque muitos homens ainda veem a mulher com prazo de validade, ou uma mulher livre, desimpedida, ou com não tanta bagagem. Como uma mulher sem bagagem, ela tende a ser um pouco mais submissa, né? E aí a vinda do conteúdo, ela foi só uma cerejinha do bolo, gente, francamente. Mas eu não vou trocar minha vivência por nada, por relacionamento nenhum. E você tem alguma dica para alguma menina, até menino que queira começar a vender conteúdo? Sim, estabeleça meta financeira e o propósito dessa meta. Só começar a vender conteúdo porque alguém te mandou e falou, nossa, que foto bonita, você devia comer, porque isso virou cantada, né? Nossa, que linda, se você fizesse um OnlyFans, um Privacy, eu iria assinar. Não, né? Gente, não é bem assim. Então, assim, se você realmente decidir enveredar por este caminho, trate ele com profissionalismo que você quer ser tratada quando começarem a chegar mensagens no seu DM. Estabeleça uma meta financeira, o porquê desse dinheiro e saiba que, como em qualquer outra profissão, você vai precisar investir. Quem quer rir, tem que fazer rir. Os meus primeiros ensaios, eles foram pagos, inclusive, porque
você precisa vender, mas você não vai conseguir vender qualquer coisa. Esse negócio de que a foto caseira vende. Gente, vende até certo ponto. E ainda há uma distinção, né, entre a foto profissional e a foto caseira. Muita gente olha isso, inclusive, como um plus na hora de pagar, de assinar ou de respeitar, inclusive. Tem gente que fala assim, não, mas os seus são lindos, né, que são ensaios profissionais. Não é igual o pessoal que tem de caseiro, qualquer jeito. Isso é uma régua. Então, invistam, incluam isso na sua planilha de gastos, juntinho ali com o terapeuta, que vai precisar, tá? E compare se o seu objetivo inicial, se ele está muito dispare dos seus gastos e se você vai ter tempo para reverter isso aqui. O meu gasto vira lucro. Você vai ter esse tempo, essa disposição? Se sim, ok. Se você não tiver essa certeza, eu não recomendo. Porque não é fácil, é uma profissão, tem métodos, tem já caminhos segmentados para isso, né? Tem procedimentos já. Por mais que eles não sejam tecnicamente reconhecidos, eles são usualmente no dia a dia, então eles são procedimentos. Trate com esse profissionalismo.